Boa noite, irmãos, graça e paz. É bom estar mais uma vez, junto com você, ainda que à distância, mas juntos, debaixo do mesmo cuidado, debaixo do olhar do mesmo Deus, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar diante de você agora. Logo mais nós teremos o momento da Palavra de Deus. Teremos logo mais também os cânticos onde nós estaremos louvando o nosso Deus. E eu te convido aí a separar esse momento, esse tempo, para louvar ao Senhor, para exaltar ao Senhor e para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais esse tempo que nós temos de estarmos juntos, ó Deus, ainda que distantes por conta desta quarentena, mas nós estamos juntos e unidos debaixo do amor e da graça do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, o Senhor nos une através do Espírito Santo, Pai. E através do Espírito Santo nós estamos oferecendo este culto ao Senhor, ó Pai. Aceite agora a nossa adoração, Pai amado. Visita cada lar, cada família, ó Pai. Derrama sobre cada família agora da sua preciosa bênção, Pai. E nos abençoe, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão assistindo esse culto online. Aos amigos também que estão assistindo, que sejam bem-vindos todos. Em nome de Jesus, louve a Deus nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver. Louve a Deus e que Deus possa estar realmente falando aos seus corações, através do louvor, através da palavra que vai ser aqui pregada. Em nome de Jesus, deixe tudo de lado e apenas olhe para o alto, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Em nome de Jesus, tudo para ti. Vamos louvar a Deus? Tua voz a me chamar, Tu és Senhor de tudo em mim. Procurei, não encontrei, o mundo não me atrai mais, pois Tu és tudo pra mim. Eu viverei só pra Ti, te entrego tudo o que sou, o que há em mim, meu tudo enfim, só para o Teu louvor. Não temerei, vou confiar, jamais serei humilhado,
louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, ó toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo ver brilhar a luz. Para a glória do Senhor Jesus. O sangue precioso de Jesus, aquele que cura, que limpa, que sara nossas feridas. Essa próxima canção diz: nada além do sangue. Ele que limpa, Ele que liberta. Você é livre para adorar a Deus onde você está. Então, feche seus olhos, faça dessa canção a sua oração aí. Deus, com seu Filho Jesus ali na cruz, derramou seu sangue para nos remir de todo pecado, para nos salvar, a mim e a você. Então nós temos que somente louvar o nome do Senhor por esse sangue tão precioso. Em nome de Jesus, louve. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre para orar, Deus está ouvindo. Eu sou livre. Eu sou livre.
mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Cante alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante mais uma vez. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor e por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso de número 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. O verso 11 diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Que Deus abençoe então a leitura desta palavra. O texto desta noite narra um encontro. Esse encontro acontece na entrada, na porta de uma cidade chamada Naim, onde morava uma mulher cujo coração estava totalmente dilacerado. O coração daquela mulher estava dilacerado porque ela sofria da dor de ter perdido seu esposo, pois o texto vai identificá-la como a viúva da cidade de Naim. Agora, além da dor do luto de perder o seu marido, que já era uma dor difícil de suportar, essa dor então ela se torna terrível, porque agora aquela mulher estava a caminho do cemitério para enterrar o seu único filho. Ou seja, ela estava caminhando para fora da cidade para sepultar o seu filho que acabara de morrer. Toda a cidade está comovida com a tragédia daquela mulher, porque aquela era uma grande tragédia. Uma mulher que perde o seu marido e agora perde o seu filho. Esta mulher está absolutamente sozinha e isso é uma tragédia. E a multidão, então, as pessoas daquela cidade, comovida com aquela situação, acompanham então aquele cortejo fúnebre. Por isso o texto vai dizer que uma grande multidão acompanhava a viúva nesse trajeto até o lugar onde o seu filho seria sepultado. E é nesse contexto de dor que aquela viúva tem um encontro com Jesus Cristo. É nesse contexto de sofrimento que esta viúva tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus está vindo de Cafarnaum, onde ele acabara de curar o servo de um centurião, e ele estava acompanhado de uma grande multidão. Portanto, eram duas multidões
se encontrando na porta da cidade de Naim. Uma multidão acompanhava a viúva, era a multidão do choro, era a multidão do lamento, e de outro lado vinha uma multidão que acompanhava Jesus Cristo, que era uma multidão da alegria, era uma multidão da felicidade, uma multidão que estava satisfeita, entusiasmada. Ali então, na entrada da cidade, a viúva se encontra com Jesus, e aquele encontro resulta num grande milagre. O milagre que é destacado exatamente nesse texto por Lucas. Na verdade, Lucas é o único que registra este acontecimento. O milagre da ressurreição. Jesus toca o esquife e ordena para que o filho morto daquela viúva se levante. E nesse texto existem, ao meu ver, existem duas palavras que revelam exatamente o propósito daquele milagre. O porquê daquele milagre ter acontecido, o porquê de Jesus ter feito e ter realizado aquilo que ele realizou. Duas palavras explicam isso. A primeira é compaixão. A primeira palavra é compaixão. O primeiro propósito daquele milagre foi, na verdade, mostrar um Deus que se compadece. O primeiro propósito daquele milagre foi mostrar a compaixão de Deus. Então ali na porta da cidade, as duas multidões se encontram, diz o texto. A primeira, como eu disse, estava saindo da cidade, carregando um caixão com o corpo do filho único de uma viúva, portanto era uma multidão de choro. A segunda multidão está entrando na cidade, vindo de Cafarnaum, onde presenciara a cura do servo do centurião. Portanto, a multidão que estava acompanhando, que estava chegando ali junto com Jesus, era uma multidão que estava entusiasmada. O que nós temos aqui, meu querido, é um retrato daquilo que é o mundo. O mundo é um lugar de altos e baixos. O mundo é um lugar de tristeza e também de alegria. O mundo, e é exatamente por isso, o mundo se torna um lugar de incerteza, de insegurança. Ninguém que caminha neste mundo pode ter a certeza de que durante toda a sua caminhada pela face da terra estará sempre seguro, estará sempre tranquilo, no seu rosto haverá sempre o semblante de alegria. Ninguém pode garantir isso, porque o mundo é um lugar de incertezas. O mundo é um lugar de insegurança. No momento, aquela mulher estava vivendo com a família e de repente ela se vê sozinha. No momento, ela está junto do seu filho amado, compartilhando com ele a alegria junto com o seu esposo. De repente, o seu esposo morre e a mulher fica sozinha, só ela e o seu filho. E ela talvez tenha pensado assim, poxa, não vai ficar pior, né? Mas ficou pior. De repente, o filho que ela tinha, o único filho, aquele que poderia dar a ela alguma segurança, este então também vem a falecer. Aquela mulher então, ela não estava chorando apenas a perda do seu filho e do seu marido. Ela estava chorando pela perda do seu futuro, pela perda da sua felicidade. Aquela mulher estava agora sozinha, sem marido e sem filho. E na cultura daquela época, isso era terrível, porque já naquela cultura, na cultura de Jesus, daquela época, as mulheres, elas sofriam muitos preconceitos, e elas sofriam um preconceito pelo simples fato de serem mulher. A cultura daquela época era desfavorável para uma mulher. Uma mulher sem filho, então, era considerada amaldiçoada. Aquela mulher sem marido e sem filho, ela passaria a depender das migalhas que caíssem da mesa dos outros. Ela iria depender da ajuda de outros, de desconhecidos. O futuro dela se torna absolutamente incerto agora, diante da perda do seu marido e agora da perda do seu filho. Portanto, meus queridos, o choro daquela mulher era o choro da desesperança. O choro daquela mulher era o choro de quem não tem mais futuro. O choro daquela mulher é o choro de quem está vendo os seus sonhos morrerem. O choro daquela mulher é o choro de quem já está vendo todos os seus projetos, todos os seus planos irem por água abaixo.
Na Bíblia, os filhos aparecem como herança do Senhor. E naquela época, ter filhos era verdadeiramente uma bênção, e ainda é uma bênção. Mas naquela época, muito mais. Porque naquele tempo, a vida, ela se resumia a questões agrícolas. Portanto, quem tinha filhos, não é? Ele se sentia mais seguro. Essa mulher, ela tinha apenas um filho e agora estava sem aquele único filho. Portanto, a insegurança daquela mulher estava comprometida. Todo o futuro dela estava comprometido, fadado ao fracasso, e não havia uma solução possível para aquilo. Porém, quando o Senhor a viu, diz o texto, a Bíblia diz que quando Jesus olha para ela, quando ele enxerga aquela mulher, ele se moveu de íntima compaixão por ela, é o que diz o texto. Por isso, uma das palavras principais desse texto é compaixão. Compaixão é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Compaixão é a capacidade de se identificar com o outro. A multidão que está com Jesus está sorrindo, está contente, está sentindo-se abençoada. A galera que estava com Jesus era a galera do #abençoados, era a galera do povo que está tranquilo, era a galera do povo que está feliz. Mas quando Jesus vê a dor daquela mulher, ele se compadece e ele tira o sorriso do rosto e começa a chorar com ela. Talvez, e muito provavelmente, a multidão que estava com ele, movidos pela alegria do milagre anterior, não tinham nem notado o luto da outra multidão. Possivelmente a multidão que estava com Jesus nem prestou atenção no sofrimento da outra multidão, muito menos daquela mulher. Eles estavam tão entusiasmados com aquilo que haviam presenciado em Cafarnaum, eles estavam tão entusiasmados com aquilo que Jesus estava realizando, com os milagres, com as bênçãos, que eles não estavam muito preocupados com aquilo que acontecia ao lado deles. Mas Jesus, ainda que estando no meio de uma multidão feliz, ainda que estando no meio de uma multidão que estava radiante, ele consegue enxergar aquela mulher e se identifica com a dor daquela mulher. Isso se chama compaixão. O milagre que acontece ali, acontece como resultado da compaixão de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, que é maravilhoso saber que nós servimos um Deus cujo coração é compassivo, que ainda que nós estejamos ainda que nós estejamos sentindo-se sozinho, ainda que eu me sinta sozinho, ainda que eu esteja do lado de cá, enquanto que existe toda uma multidão feliz do lado de lá, ainda que eu olhe para as multidões e perceba que as multidões não se importam comigo, eu preciso saber que existe um Deus que está olhando para mim com um coração compassivo. Mateus capítulo 9 diz que Jesus andava por todas as cidades e povoados, e ao ver as multidões tinha compaixão delas. Mateus capítulo 9, 35 e 38 diz, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus caminhava pelas aldeias, pelos povoados, pela cidade, pregando o reino de Deus. E quando ele enxergava a multidão, quando ele olhava para as pessoas, ele enxergava a aflição delas, o desespero delas, e o texto diz que ele olhava para elas como ovelhas sem pastor. E não há nada pior do que ser uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem direção. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha desamparada. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida. Os pastores de ovelhas da época de Jesus e de antes dele levavam seu rebanho para se alimentar nos campos.
Os pastores de ovelhas na época de Jesus e antes dele levavam suas ovelhas para saciar a sede nos riachos e levavam suas ovelhas para se abrigar dos predadores no aprisco. Esse era o papel do pastor na época de Jesus. O pastor da época de Jesus, ele matava a fome da ovelha, ele saciava a sede da ovelha, ele abrigava, ele dava abrigo para as ovelhas. Por isso o salmista, lá no Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. E aí, queridos, lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus faz uma declaração dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E mais adiante, Jesus vai dizer ainda, em João capítulo 10, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Há muitos que estão caminhando nessa vida como ovelhas sem pastor, porque desconhecem a compaixão de Jesus. O pastor, ele leva a ovelha para pastos verdejantes, leva a ovelha para um riacho onde ela possa saciar a sua sede. O pastor, ele protege as suas ovelhas com o seu cajado, e com esse cajado ele também as consola. E Jesus então olha para aquela mulher, para aquela viúva, e olha para aquela multidão que está acompanhando a viúva e enxerga nelas ovelhas. Ovelhas que estão perdidas, ovelhas que estão sofrendo, ovelhas que estão desamparadas. E Jesus então tem compaixão delas. Muita gente ainda hoje está caminhando como ovelhas sem pastor, porque não sabem que existe um pastor chamado Jesus, cuja compaixão é maravilhosa. Nós estamos em pleno Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Estima-se que todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. E por que as pessoas estão tirando suas próprias vidas? Porque as pessoas estão sem pastor. Porque as pessoas não conhecem a compaixão do sumo pastor chamado Jesus Cristo. Eu não estou falando do pastor da igreja local, estou falando de Jesus. Eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o pastor da igreja e que a igreja é composta de ovelhas que são guiadas e orientadas por esse pastor. E é por isso que as pessoas precisam conhecer a compaixão do pastor chamado Jesus, conhecer a compaixão do Deus da Bíblia. Deus é compassivo. Você não precisa tirar a sua própria vida, você não precisa entrar em desespero, você não precisa desejar a morte. Não, a Bíblia diz que o pastor Jesus veio para trazer vida e vida abundante, porque Ele, Jesus, é compassivo. Então, meus queridos, a falta de esperança, a falta de perspectiva, a solidão, a depressão, são sentimentos que muitas vezes fazem de nós ovelhas sem pastor. Pessoas que estão por aí caminhando na solidão, sem esperança, são pessoas
que não têm pastor, que são ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus, ele se apresenta então como pastor compassivo. Jesus apresenta o Deus compassivo. E assim como o Senhor olhou para o coração daquela viúva e entendeu perfeitamente o que ela estava passando, da mesma maneira hoje Ele sonda o teu coração e compreende a sua dor. É preciso que você entenda que você não está mais sozinho, porque o olhar de Jesus está na sua direção. Você não sabe, você talvez não tenha conhecimento disso e talvez esteja tendo conhecimento agora, mas é preciso que você saiba que o olhar compassivo de Deus está diante de você, está focado em você. Desde os céus o Senhor olha para ti com olhar de compaixão. Então é preciso que você escute a voz do Senhor falando contigo, dizendo: não chores, não se entristeça, não tire a sua vida. Escute a voz do bom pastor e caminhe na direção da sua voz, e nele você encontrará consolo e forças para continuar a sua caminhada. Então a primeira palavra desse texto é compaixão. Deus é compassivo. Deus é o pastor compassivo que está buscando as ovelhas que estão perdidas e que estão sem esperança. A segunda palavra que revela o propósito desse milagre é providência. Essa palavra não aparece no texto, mas ela está no texto. Porque Lucas começa o seu relato observando que Jesus estava em Cafarnaum no dia anterior e que naquele dia ele havia curado o servo de um centurião. Depois, no verso 11, o texto vai dizer o seguinte: no dia seguinte, o Senhor Jesus deixa Cafarnaum e vai para Naim, agora acompanhado pelos discípulos e por uma grande multidão. No verso 11, aparece essa palavra, no dia seguinte, ou seja, no dia posterior ao milagre que ele realiza na vida do centurião, na vida do servo do centurião. No dia seguinte, logo após isso, ele caminha para Naim. E essa sequência parece nos mostrar que Naim estava nos planos de Jesus. E quando eu olho esse texto, eu me lembro do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Quando Jesus deixa a Judéia rumo à Galileia, e o texto vai dizer lá em João 4 que era necessário para Jesus passar por Samaria. João capítulo 4 vai dizer isso, que Jesus, ele sai da Judéia rumo à Galileia, e o texto de João 4 diz: era necessário passar por Samaria. Parece que também era necessário que Jesus passasse por Naim. Naim era uma cidade pequenininha, um vilarejo quase que insignificante, mas parece que Jesus tinha que passar por ali. E é interessante porque a distância entre Cafarnaum e Naim era de aproximadamente 50 quilômetros. E Jesus caminha para Naim acompanhado de uma grande multidão. Pense comigo que caminhar sozinho 50 quilômetros já é difícil. Agora, caminhar 50 quilômetros pelos desertos, a pé e acompanhado de uma grande multidão, isso é muito mais difícil, porque a caminhada se torna mais lenta. A multidão não consegue apressar o passo, a multidão anda lentamente, porque a multidão não está com pressa, a multidão está satisfeita, a multidão está feliz. Mas é interessante também, e aí eu quero que você pense, que enquanto Jesus está caminhando para Naim, enquanto ele tinha 50 quilômetros à sua frente, lá em Naim havia uma viúva que acabara de receber a notícia do filho morto. Lá em Naim havia uma multidão chorando que estava se preparando para deixar a cidade e sepultar o filho fora da cidade.
fora dos muros da cidade. Para alguns, a viúva ela teve sorte de encontrar com Jesus. Para outros, o fato de Jesus e da multidão que estava com Jesus se encontrar com a multidão que estava com a viúva no mesmo instante, ali na porta da cidade, porque se Jesus atrasasse uma hora, ele não encontraria mais aquela viúva. Então alguns vão dizer que aquilo foi coincidência, mas nós que cremos na palavra de Deus não cremos em coincidência, muito menos em sorte ou azar. Nós acreditamos na providência de Deus. No caso de Lázaro, por exemplo, Marta e Maria consideraram um atraso de Jesus, consideraram na verdade um atraso, o fato de Jesus ter chegado 4 dias após o sepultamento do seu irmão. Mas logo depois, elas descobriram que Jesus nunca chega atrasado, porque o relógio da providência de Deus não adianta nem atrasa. Marta e Maria reclamaram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas depois, quando elas olham e veem Jesus dizendo para Lázaro: saia daí. Quando elas presenciam o milagre, elas passam a ter certeza de que Deus não se atrasa, mas de que existe uma providência de Deus em todas as coisas. A providência, meus queridos, é a doutrina em que Deus trabalha para fazer valer sua vontade e o seu querer. E muitas vezes nós não entendemos que tudo o que acontece no mundo e nas nossas vidas estão debaixo da providência de Deus. Nós cremos que Deus, na sua providência, trabalha com sabedoria perfeita, de tal maneira que tudo o que Ele faz, e de que tudo o que Ele está fazendo e tudo o que Ele fará, se mostrará bom, perfeito e agradável. Naquele momento, para as irmãs de Lázaro, o atraso não era bom, mas depois elas percebem que Deus estava no controle de tudo. Na providência, os planos de Deus nunca se frustrarão. Na providência, todos os acontecimentos levarão para um fim perfeito e maravilhoso. Lá na providência, Deus viu o homem pecar e cair, porque na soberania de Deus, aprove a ele, Deus, também dar ao homem liberdade e responsabilidade pelos seus atos. Então, quando o homem caiu e quando ele pecou, tudo isso estava dentro dessa providência de Deus, ou seja, Deus tinha conhecimento de todas estas coisas. E na sua providência, Deus trabalhou, trabalha e está trabalhando para endireitar o caminho torto. Por isso a Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, pecou e o seu pecado se estendeu a todos os homens. Por causa do pecado de Adão, todos os homens foram condenados à morte eterna. Mas é preciso entender que o pecado não é plano de Deus. Deus não se alegra no pecado porque o pecado contraria a natureza de Deus, a santidade de Deus. O pecado não é plano de Deus, mas sim uma ação de rebeldia contra esse plano de Deus. Por isso, lá em Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas Deus, por amor, enviou o seu Filho Jesus, e o seu Filho se compadeceu de nós, ou seja, teve compaixão dos homens, e na sua compaixão, o Filho ofereceu aos homens a oportunidade de sair da morte para a vida. Então, na cena da ressurreição daquele jovem morto, na cena da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós encontramos o consolo divino,
sobre o coração daquela mãe, mas também encontramos o consolo divino sobre os nossos corações. Porque aquela cena da ressurreição ilustram a compaixão e a providência soberana de Deus sobre todas as coisas. Não foi Deus não desejou a morte, amados. Deus não desejou o sofrimento daquela mãe, em hipótese alguma. Mas aquela mãe estava sofrendo por causa de um pecado. A morte veio ao mundo por causa do pecado. E o fato de Jesus estar ali, presente naquele lugar, significa que Deus mostra a compaixão de Deus, mas também mostra a soberania de Deus, mostra que Deus está trabalhando na vida dos homens, dando aos homens a oportunidade de abandonarem a rebeldia e de se voltarem para Deus. Em Jesus, nós encontramos um Deus que se identifica com a nossa dor. Nós encontramos um Deus que chora conosco, mas em Jesus nós encontramos um Deus que não apenas se compadece, mas apresenta uma saída, uma solução para o nosso choro. Jesus é a encarnação do Deus compassivo, ao mesmo tempo em que Jesus é a resposta soberana de Deus para o oprimido, para os órfãos, para as viúvas e para aqueles que não têm mais esperança. Você consegue compreender que naquela cena do jovem morto e da mãe que chora, no encontro daquelas duas multidões, há um Deus que está trabalhando sobre tudo e sobre todos. Há um Deus que está fazendo com que as coisas se arrumem. Há um Deus que está no controle destas coisas. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali, meus irmãos, na entrada da cidade de Naim, Deus visitou uma mulher sem esperança. E ali aquela mulher descobriu quem era Deus. Deus se apresenta para ela como um Deus compassivo, mas Deus se apresenta para ela como um Deus soberano. Deus era Senhor e Deus era Jesus. Como Senhor, Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus não veio para trazer a morte, porque Deus não se alegra com a morte, mas Jesus veio para trazer vida. Deus não se alegra com o sofrimento da humanidade, com aquilo que a humanidade padece, mas Deus, na sua soberania, sabe que o sofrimento da humanidade é resultado do pecado que se instalou na terra por causa da rebeldia do homem. Mas Deus não abandonou o homem. Na sua soberania, Ele continua olhando por nós e continua trabalhando em nosso favor. E lá no futuro nós vamos olhar para trás e perceber o quanto Deus fez e o quanto Deus trabalhou. E o melhor que tudo isso, queridos, é que esse Deus, Ele esteve entre nós, está entre nós no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus manifesta o seu cuidado e a sua compaixão para com todos aqueles que nele creem. Em Jesus, Deus mostra que Ele tem o controle e é soberano sobre todos os acontecimentos desta terra. Naquele milagre, Deus, na pessoa de Jesus, mostra compaixão. E você precisa conhecer a compaixão de Deus. Naquele milagre, Deus, na pessoa de Jesus, mostrou que Ele é Senhor e que nada escapa ao seu olhar. Deus é compassivo e Deus te vê. Eu quero concluir essa palavra, resumindo tudo e dizendo para você que naquele milagre, Deus, na pessoa de Jesus, mostrou compaixão. E que naquele milagre, Deus, na pessoa de Jesus, mostrou que Ele é soberano e que nada escapa
ao seu olhar. Então, se você está sem esperança, se você está sofrendo, se você está angustiado aí na sua casa, lembre-se da viúva de Naim. Aquela mulher encontrou em Deus, em Jesus, compaixão, e encontrou em Jesus um Deus cujo olhar está voltado para aquele que é oprimido e para aquele que crê. Creia em Jesus, creia que nem tudo está perdido, creia que existe uma esperança e que essa esperança é o Deus que te olha, é o Deus que te vê e o Deus que se identifica com o seu sofrimento. Aonde você estiver, feche os seus olhos, ore ao Senhor agora e peça misericórdia. Ore, mas ore com fé, acreditando que Deus está nesse momento olhando para você. Deus sempre esteve olhando para você. E acredite, Deus chora o seu choro e lamenta o seu lamento. Faça a oração agora e peça o socorro de Deus e Ele virá em sua direção. Quer orar comigo? Pai bendito, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e nela nós meditamos. Ó Pai, nós acreditamos no Teu poder, na Tua graça, acreditamos que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Ó Pai querido, quando nós olhamos para esta história da viúva de Naim, nós conseguimos enxergar, ó Deus, o quanto o Senhor é Deus compassivo, Deus de compaixão, Deus que se identifica com a nossa dor. Mas também nós conseguimos enxergar, ó Deus, o quanto o Senhor é soberano. O Seu olhar está sobre nós, ó Deus amado, enxergando e vendo tudo que nós estamos vivendo e passando, Pai. Mas mais do que apenas olhar, o Senhor é o Deus que intervém na história, porque o Senhor é soberano e age sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta hora, nós colocamos diante de Ti nossa vida e nosso coração. Nessa hora, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor aquilo que somos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha intervir na nossa vida, venha agir na nossa vida, ó Pai, com compaixão e com soberania, ó Pai. Visita agora, ó Deus, o coração daquele que está abatido, daquele que está entristecido, daquele que agora está clamando ao Senhor, Pai, e o abençoe em nome de Jesus. Que o milagre aconteça, ó Deus, não por causa daquilo que somos, mas por causa do Jesus que é compassivo e que tem compaixão de nós. Nós suplicamos pela Tua compaixão e pedimos, ó Deus, a Tua ação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio em um Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que batiza, um Deus que restaura vidas. Ele é o Deus que abre o caminho no deserto. Se você está no meio do deserto, creia que Deus é o seu Deus que vai abrir o caminho nesse deserto. Em nome de Jesus. E louve através dessa canção. Creia que Ele vai abrir caminho no deserto. Em nome de Jesus você vai passar por esse deserto. Se você está passando por aflições, coloque nas mãos dEle, nos braços dEle e descanse, porque Ele é o Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, curando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Mesmo quando não vejo trabalhos, mesmo quando não sinto Tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalho, mesmo quando não sinto Tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalhar, mesmo quando não sinto Tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto Tu cuidas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estamos chegando ao final de mais um culto, mas antes nós queremos deixar aqui o nosso abraço, em nome da Primeira Igreja Batista de Cajati, aos irmãos que estão aniversariando. Então nós queremos lembrar aqui da Paula, não é? Paula tem sido uma bênção e completou mais um ano de vida. Deus te abençoe, Paula. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Também queremos deixar um abraço aqui para a Heloíse, né? A Heloíse é a filha da Elisângela, do Emerson. Heloíse, o nosso desejo é que o Senhor continue cuidando da sua vida, que você possa se desenvolver aí, né? Debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, tá? Deus te abençoe mesmo. Abençoe sua casa, sua mãe, seu pai, sua família, tá bom? E também queremos deixar aqui um abraço para o Isaac, né? O pequeno Isaac, filho da Patrícia e do Alex, tá bom? Isaac, Deus te abençoe, tá bom? Que o Senhor esteja sempre com você, que o cuidado do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa crescer debaixo do olhar precioso de Jesus, tá bom? Queridos, nós estamos, como eu disse, chegando ao fim, e a gente também quer deixar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando, né? Que acompanham o nosso canal, que acompanham os nossos cultos online. Deus te abençoe, não é? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha aí uma semana rica, abençoada, no nome de Jesus, tá bom? E que você não se esqueça de que o nosso Deus é Deus compassivo e soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Então, persevere e creia, né, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Vamos orar? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.